estamos recebendo aqui, lá de Juquiá, de São Paulo, do Vale do Ribeira, o Khalil Iepes Rogeige. Ele é especialista em qualidade, fundador do Instituto Palmito Seguro e consultor em qualidade na cadeia produtiva do palmito, trazendo grandes informações para a gente, né? Importantes informações desse setor do agronegócio brasileiro. Mas, primeiramente, Khalil, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço a oportunidade aqui e a acolhida gentil do seu programa. A gente que agradece, olha, Khalil, porque essas informações, nós conversávamos antes do programa, a gente batia um papo, passando, como às vezes a gente não imagina que um determinado setor seja tão complexo, a importância que esse setor tem para a economia. Às vezes a gente ouve falar, conhece um determinado produto, mas não sabe o que tem por trás dessa produção, né? De todo esse complexo que faz parte. E você é fundador do Palmito Seguro, né? O que vem a ser o selo Palmito Seguro? O selo Palmito Seguro, Mário, na verdade, ele é uma identidade, né, visual por meio de um selo de conformidade. Eu trabalho, na verdade, a tradução do selo eu poderia dividir em 5 partes. Certo. A primeira parte seria a vivência que eu tenho, porque eu venho de uma agroindústria familiar que há mais de 40 anos trabalha com palmito. E essa primeira etapa, então, da vivência, ela me trouxe uma necessidade de eu trabalhar a parte de conceito. Certo. Um conceito de qualidade, exatamente por uma carência que eu percebi na área. Então, tenho a primeira etapa, que é o conceito, a vivência, conceito, segunda etapa, e a terceira etapa, eu tenho a especialização, que é o estudo. Porque eu trabalhei tecnicamente esse estudo do conceito e transformei isso em informação. Informação é o 4º item. E por último, é o selo, que é a identidade, para traduzir toda essa experiência, todo esse trabalho de consultoria que eu presto, né, sobre qualidade, procedimentos operacionais, como estabelecer um critério de segurança no momento em que o palmito está sendo trabalhado, tratado, para que o consumidor possa ter qualidade naquilo que ele está, na realidade, procurando, né? A gente percebe, existem algumas pesquisas que, na realidade, acabam comprovando para a gente que hoje, mais de 70% dos consumidores compram produtos por indicação, certo? Ou por meio de alguma identidade que traz a ele a relação confiança, né? A identidade de qualidade que ele possa perceber realmente um valor. E aí, a partir desse momento, ele passa a comprar o produto. Pois é, além de toda a especialização que você tem, o que você disse, questão da experiência que você foi adquirindo, aliás, você e sua família, né? Ao longo de 40 anos de trabalho. Então, é bastante sólido, né? Essa prestação também que vocês fazem para a economia através desse trabalho, né? É interessante porque existe uma vivência, né? Então, tem a experiência? Temos, mas também temos a vivência, que eu acho que isso conciliar as duas coisas é muito importante, né? E o palmito, ele é muito apreciado no nosso país, de diversas maneiras, de diversas formas, e o brasileiro é o maior consumidor de palmito no mundo. Então, economicamente, é uma cultura extremamente positiva, e eu acredito que existe uma tendência crescente no consumo desse produto. Certo. E a gente não pode só preocuparmos aí com a quantidade. A gente está percebendo uma tendência grande, está aumentando realmente. Mas a qualidade, ela deve existir, porque caso ela não exista, a quantidade, ela é comprometida. Certo. Porque é importante a gente estar falando sempre, nós vamos falar muito disso, de como a gente ter esse cuidado com a qualidade, quer dizer, o que consumir, né? Qual o produto que tem realmente uma origem comprovada para que a gente possa consumir. Porque a gente sabe que em todos os setores tem isso, né? Isso. Tem que ter essa preocupação com todo o processo produtivo, da industrialização, desde a colheita, plantio e assim por diante, para que possa chegar a um produto que seja seguro, que esteja ali. Porque muitas vezes todos nós temos essa preocupação. E o consumidor também, né, Khalil? Ele está mais exigente hoje. Você falando desse setor, que eu não sabia que o Brasil era o maior consumidor do mundo, né? Então está vendo que tem essa demanda muito grande. Agora, em termos produtivos do palmito no Brasil hoje, também está acompanhando essa demanda? Nós estamos produzindo para consumo, o suficiente para consumo interno?
Existe uma pesquisa recente feita por uma empresa, né, uma entidade muito respeitada, que é a Nielsen, que ela, na verdade, mostrou que, em volume, a categoria cresceu 23%. Certo. Tá? Isso em volume. Agora, certamente, quando há um crescimento no volume, seria interessante pensarmos numa maneira sustentável de termos o preço também acompanhando esse crescimento. E o preço também cresceu. Então, se no volume a Nielsen divulgou 23% de aumento, a gente teve de valor próximo dos 29%. Então, isso é uma informação muito interessante do ponto de vista da sustentabilidade econômica. Certo. Tá? Hoje a gente escuta muito o termo da sustentabilidade aliado a questões do meio ambiente, mas a sustentabilidade também, eu acho que quando a gente trata a sustentabilidade ambiental, dentro dos requisitos e pré-requisitos da sustentabilidade, a gente também tem a necessidade de sermos sustentáveis economicamente. Então eu acho que o palmito ele cresceu, está crescendo, tanto quanto no volume, bem como também no valor. Certo. E o mais interessante de tudo que eu já falei desse crescimento de volume e de valor é que o palmito de pupunha, que é o palmito cultivado, ele dobrou de volume. Então, se a gente analisar que o setor cresceu 23%, a categoria da conserva de palmito teve um crescimento de 23%, a pupunha, que é o palmito cultivado, cresceu 46%. Então, dobrou. Qual é o significado disso para o telespectador? O significado disso é exatamente o que você acabou de citar. O consumidor está mais exigente. Ele exige critério, qualidade, ele exige aquilo que vá favorecer prazer. Porque eu trabalho também muitas questões ligadas à gastronomia, porque cadeia produtiva é isso. É você trabalhar os vários elos que existem do seu segmento. Comer é ter prazer. Então, algumas de traduções que a gente está tendo mais recente sobre a gastronomia é exatamente ter prazer ao consumir o alimento, não só saciar a fome. Exatamente. Devemos ter prazer. Então, esse prazer vem aliado a muita coisa, a sentimento, certo? Esse prazer também ele é associado à percepção de valor que damos àquilo que estamos comprando, né? Não só o valor de custo, mas o valor do que vem por trás de um vidro de palmito. Da onde ele vem, como ele é processado, o que existe de mecanismo para que esse vidro de palmito chegue até a nossa mesa, certo? Exato. E de que forma é cultivado, como que eu respeito o meio ambiente quando eu estou extraindo esse palmito que é cultivado da espécie de pupunha, né? Quais são os princípios que eu estou adotando para que eu possa economizar ainda mais recursos naturais. Certo. Então, eu acho que tudo isso vem de encontro a essa especialidade que a gente está tendo, essa especificidade de qualidade, né? Esse momento mais emergente do ponto de vista da exigência do consumidor. Qual a importância para o consumidor da criação do selo Palmito Seguro? A importância é a garantia que o consumidor vai ter de comprar um produto de qualidade e, portanto, sem risco à sua saúde, né? E não só a questão da saudabilidade, mas também a questão da palatabilidade, questões sensoriais, né? Ou seja, aquele produto vai ter uma boa textura, um bom sabor, uma boa, na realidade, assim, condição para que atenda não só a questão da saudabilidade. Certo. Né? Então, isso é interessante. Na realidade, o selo ele vai permitir para que quem faça o produto possa fazer de uma forma correta, né? E uma das primeiras coisas que em consultoria a gente trata é exatamente os problemas. Certo. Porque, na verdade, Mário, não existe empresa que não tenha problemas. Os problemas, eles existem e fazem parte do nosso dia a dia, né? E a primeira coisa que a gente trata é assim, como é que a empresa está definindo o problema? Como é que você define um problema? Então, a gente precisa entender se a empresa tem condições de definir problema.
Porque caso não exista condições para que o problema seja definido, ela não tem nem como resolver o que está acontecendo, porque ela não consegue definir qual o tipo de problema. Na verdade, ela não consegue nem definir o que é um problema. Exatamente. Tá? E via de regra, até para o telespectador entender um pouco melhor o que eu quero dizer com problema, ou uma não conformidade, mais nos termos técnicos, né? Ou uma discrepância que a gente usa mais na parte de auditoria, mas é problema. Na verdade, no fim das contas, é sempre um problema. É exatamente o que se tem e o que se quer. Certo. Então, se você fazer um balanço do que você tem e o que você quer, o resultado ele passa a ser um problema, ou não. Tá? Mas é preciso entender que é necessária a clareza do que você tem e do que você quer. Uhum. Né? Aonde a gente quer chegar e o que a gente Qual tem é o objetivo exatamente? Tá? Então isso aí é tratado de uma forma muito sistêmica por meio de todo um trabalho de consultoria e, em alguns casos, assessoria que a gente dá por meio do selo. Porque assessoria é algo que a gente consegue acompanhar um pouco mais aquela empresa. E a consultoria é algo muito específico. Né? Eventualmente, existem empresas que nos consultam exatamente para tratarmos de um assunto muito específico. Eventualmente, eles estejam tendo um problema muito específico de ordem da qualidade. A gente vai lá e presta uma consultoria. Eventualmente, a empresa queira trabalhar um pouco mais, de uma forma mais extensa, a médio e longo prazo, um trabalho de qualidade, um padrão de qualidade. Aí a gente acaba dando assessoria. E me fala uma coisa, Calil, então nesse processo, vamos supor, o produtor de procura fala assim, Calil, eu estou pensando em cultivar palmito na minha propriedade. Eu não tenho a menor ideia de como eu faço isso, nem de como é o plantio, nem como é o sistema de produção, até chegar, de repente, à parte de industrialização disso. Esse trabalho vocês prestam também? Quer dizer, desde esse momento? Na verdade, eu tenho prestado, claro que sempre um trabalho no campo também, porque a maioria das empresas que a gente está tendo contato, normalmente eles têm produção própria. Certo. Ou acaba tendo que comprar de terceiro, que há a necessidade da gente sempre esclarecer algumas questões de qualidade. Por quê? Saúde vem do campo. Não adianta, dentro do processo da indústria, a gente elaborar as melhores ferramentas e, com isso, adaptarmos a melhor forma de educarmos os nossos manipuladores, ou seja, os nossos colaboradores. Porque é preciso lembrar, Mário, que o palmito é extremamente manual. O trabalho com essa iguaria é extremamente manual. E se esse trabalho não for educado de uma forma conveniente, o produto vai ser prejudicado. E com certeza a gente vai ter problemas de ordem de qualidade. É um produto assim, muito sensível para ser Ele é sensível ao corte, existe necessidade de você adaptar temperatura, o binômio tempo e temperatura para cada característica de corte que a gente tem. Entendi. A parte da higiene é necessária porque é extremamente manual. Então é necessário ter um programa, na verdade um plano de higiene. Então, qual é o benefício do selo? Com certeza, o produto que leva o selo Palmito Seguro, ele, na sua manipulação, na sua industrialização, você teve um programa de higiene. Há toda uma programação de higiene ambiental dentro da indústria. Então, na verdade, você está comprando um produto são e salvo com relação à contaminação. Certo. Então, com toda a nossa experiência, a gente também pode dar algumas dicas para o campo. Como você comentou, o agricultor ele precisa plantar, ele precisa cultivar, ou cultivar melhor. Exatamente. Né? Ou extrair de uma forma a dar rendimento, tá? E eventualmente extrair de uma forma que não interfira na injúria mecânica no creme do palmito. Então, todas essas informações de como extrair, de como melhor extrair, a gente passa também. Mas a grande especialidade do Instituto Palmito Seguro é dentro da indústria, é na manipulação. Né? Então, exato. Essa é a grande especialidade do selo. Quer dizer, inclusive, se o produtor ele quer, além dele cultivar, ele quer industrializar também. Quer dizer, isso. Existe essa possibilidade? Depois ele fala, não, será que é a possibilidade de eu industrializar aqui na minha propriedade? Estou produzindo e já vou, não sei, invasar o produto. Existe a possibilidade, existe essa possibilidade sim. A gente vê que percebe uma crescente de indústrias aí pelo país, exatamente porque plantaram, se identificaram com o sistema e com a metodologia da cultura,
acharam interessante investir um pouco na parte da industrialização, começaram a entender um pouco mais, e aí a gente sempre entra dando a nossa consultoria, a nossa assessoria. E o mais importante de tudo isso é que quando a gente entra para prestar a nossa consultoria, eu sempre deixo muito claro que não é o que se paga pela consultoria, certo. É o quanto custa não ter. Uhum. Porque eu tenho um trabalho muito específico que eu consegui traduzir o termo qualidade em cifrões. Para sentar e conversar não só o que é feito, como é feito e por que é feito, mas quanto precisa para fazer. Exatamente. Quanto em dinheiro. Exato. Porque quem está investindo... Eu até já ia investindo... perguntar para você mesmo a respeito disso. Quem está investindo precisa saber o quanto que ele vai colocar de dinheiro naquilo. Né? Ah, não, eu vou contratar uma consultoria, mas consultoria é coisa muito cara. Eu não vamos assim mesmo. Né? É um investimento, porque, de novo eu vou repetir, não é o quanto se paga, é o quanto custa não ter. Exato. Porque o custo da não qualidade, em alguns casos, Mário, é imensurável. Não dá para que não tem condições de mensurarmos o custo da não qualidade. E com certeza, o fato de você ter qualidade, você vai gastar muito menos. Porque com qualidade é em torno de uns 15%, 10%. Sem qualidade, chega até 50%, 70% do custo. Certo. Então, depende muito do ponto de vista, depende muito do que se quer. Né? Hoje o mercado não tolera. E também, Calil, existe o seguinte, eu acredito assim que hoje ainda há muita dúvida em relação ao palmito, que se acha que ele é basicamente extrativista. Né? Aí vem a preocupação ambiental, né, conservação do meio ambiente, aí todo mundo já fica também preocupado e deve ter essa preocupação também. Só que é interessante, por exemplo, no caso do pupunha, ele é ecológico, né? A gente pode tratar como um palmito ecológico, não é isso? Você citou uma coisa muito interessante, porque é necessário conciliarmos a parte da sustentabilidade Até também. Estamos mostrando lá umas imagens, Calil, enquanto a gente está batendo papo aqui. Isso. Então a gente consegue e devemos conciliar a parte da sustentabilidade, como mostra o vídeo, o plantio, né? Dá para perceber pessoas plantando. A gente colhe, Mário, aquilo que a gente plantou. Exatamente. Literalmente, né? Na nossa Exatamente. cultura. Então a gente está colhendo o que a gente está plantando. Aí uma outra imagem do plantio da pupunha em linha reta. E essa imagem que a gente pode ver já ela em fase de produção, já em fase de corte mesmo. Aí também uma outra imagem que ilustra exatamente a parte da produção, ou seja, as palmeiras já em ponto de serem cortadas. E numa das fotos lá, não sei se eu percebi direito, o Calil que a gente está vendo, parece que o espaço entre linhas é um espaço bastante interessante, né? Há um bom espaço. Eu não sei se isso também seria possível fazer uma integração, de repente, pecuária com esse tipo de cultura também, né? É possível? Eu acredito que sim. Eu acredito que possa ser feito algum tipo de interação. Agora, o que você comentou sobre a parte da sustentabilidade, sim. Por que é importante? Porque hoje, quando você manipula qualquer tipo de alimento e não tem os princípios da economia dos recursos naturais, você passa a ter uma limitação muito grande comercialmente falando. Sim, tá? Exato. E você citou que a pupunha ela já é ecológica. Sim, ela é ecológica. Porém, a forma que a gente trabalha com ela pode não contribuir para essa ecologia. Entendo. Porque a ecologia, só para deixar claro para o telespectador, é tudo o que economiza recursos naturais. Isso é uma definição de ecologia. Certo. Tá? É economizar recursos naturais. Não adianta termos uma cultura ecológica, como a pupunha que você citou, se os meus procedimentos não estão sendo de acordo com essa ecologia. Exatamente. Então não adianta nada. Eu tenho que saber como é que eu trato culturalmente, como é que eu adubo, como é que eu limpo a minha roça, de uma forma conveniente a darmos à cultura, ainda mais o processo conservacionista. E o selo, ele também, nessa área, ele vai orientar também. A gente orienta porque, na verdade, o selo ele é uma integração de especialista. Okay. O Instituto Palmito Seguro é que outorga o selo. E dentro desse instituto, a gente tem convênios com especialistas das mais diversas áreas,
na tecnologia de alimentos, né? Na qualidade de alimentos. Entendo. Tá? Não só na segurança alimentar, mas também na qualidade de alimentos. Certo. Em relação ao palmito, quais dicas que você pode dar para o consumidor para que consuma realmente um palmito de procedência, segurança? São várias as dicas que a gente pode dar para o consumidor. A primeira dica, que é a mais comum, mas inclusive o Ministério da Saúde sempre está advertindo, que quase 80% de quem está consumindo alguma coisa não olha muito a parte da validade do produto. Exatamente. Então, olha só como é importante. Então, eu acho que a primeira dica é olhar a validade. A segunda dica é verificar se aquela embalagem, de alguma maneira, informa algum endereço, telefone para contato com o industrializador, com quem está produzindo aquele produto. O aspecto geral do ponto de vista visual, né, como que está, se está muito turva a água do palmito, eventualmente ferrugem na tampa, que é o que sempre a gente acaba tendo encontrado, a gente encontra muita ferrugem, palmito com ferrugem na tampa. Só que a melhor dica que eu poderia dar é exatamente, o consumidor deve comprar o palmito com o selo Palmito Seguro. Por quê? Porque é um selo que vai traduzir segurança e qualidade de um trabalho que eu venho desenvolvido por meio da minha vivência, né? E por meio de um estudo muito especializado. E com isso, a gente tem 17 anos já trabalhando só a questão da parte dessa vivência com o selo. O selo mesmo como identidade existe há 8 anos. Certo? Então já existe um tempo grande sendo trabalhado nisso. Agora, por quê? Porque a gente tem que conciliar a conveniência. Temos a necessidade de termos qualidade, só que precisa ser conveniente. O que é conveniente? Olhou que o palmito tem o selo, pode comprar sem medo. Porque o consumidor não tem tempo de olhar a tampa, número do registro no Ministério da Saúde, que em alguns casos já nem tem, porque a Vigilância Sanitária isentou já em 2010 o registro no Ministério da Saúde. Exatamente a importância de um selo, né, para ajudar a questão do critério na hora da escolha. Eventualmente, se aquela embalagem, se o rótulo na embalagem informa um número no IBAMA, né? Então, assim, são várias dicas que a gente pode estar dando. Aí, a melhor é comprar com o palmito com o selo Palmito Seguro. É a melhor dica. Você falou a questão da validade. Agora, essa validade, ela varia conforme a maneira como foi industrializado, né? Não existe, assim, uma validade padrão para palmito? Olha, o consumo dele em conserva? Existe sim, Mário, uma validade padrão que eu percebo que um rótulo copia o outro. Vou fazer um rótulo novo, uma empresa está trabalhando com produto novo. Vamos ver qual que é a média aí que o pessoal está usando da validade. E quando, na verdade, não é assim que a gente deve fazer. Certo. A gente deve levar esse produto a um centro especializado, tá? A um lugar onde vai ser acelerado o processo de putrificação, o processo mesmo de decomposição desse produto. E aí que a gente fala um teste de shelf life, né? De tempo de prateleira. Esse processo é feito por uma empresa especializada, você vai pagar por isso. Aí sim essa empresa vai dizer, Calil, ou empresa X ou Y, o seu produto, da maneira que ele foi tratado, na maneira que ele foi manipulado, ele tem 2 anos de validade, 1 ano e meio de validade, 3 anos de validade. Agora é claro, né, Mário, a gente está falando de palmito. Subentende-se que o processo de qualidade já deveria ser padrão. Exatamente. A gente está discutindo algo aqui que já deveria existir. A gente precisaria estar aqui discutindo outras coisas. Qualidade, mas não tem que ter qualidade? Mas você compra um produto, não, mas eu garanto qualidade, mas é o mínimo. Então como é que fica se a gente for pensar diferente? Ele é condição... básica, é requisito básico, higiene Exato. É requisito básico, Exato. Certo? Procedimento operacional é requisito básico, educação é requisito básico. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, o palmito ele já deve vir, né, com um tempo de shelf life, tempo de prateleira muito parecido. Só não vem porque cada um faz de um jeito da melhor forma que lhe convém, né? Sim, exatamente. Agora, o Calil, e uma empresa que quer ter o selo Palmito Seguro, o que ela deve fazer?
Qual procedimento? Essa empresa deve procurar a gente, né, pelos contatos que vamos deixar aí com o programa, e a gente faz uma reunião com essa empresa para entender um pouco como é que está a empresa, né, o que existe nessa empresa, e depois a gente faz uma auditoria, né, por meio de um checklist, de uma lista de checagem. A gente vai checar mais de 200 itens da área da qualidade. Na verdade, funciona como um raio-x, viu, Mário? Tipo, eu não conheço a empresa. Eu preciso fazer um exame nela. Né? Eu vou fazer um exame nela e vou falar, a empresa está dessa forma. E aí a gente vai sugerir oportunidade de melhorias. É uma sugestão. Olha, o nosso sistema sugere oportunidades de melhorias. E essas oportunidades a gente vai vai colocar essas oportunidades num plano de ação. Com tempo, com responsável, o que fazer, por que fazer, como fazer, o quanto fazer, que a gente já comentou aqui no programa. Então esse plano de ação vai contemplar tudo isso. E de repente deve ter empresas, e existem empresas, casos que a gente já atendeu, que dentro de um mês já se adequou. Agora teve empresas que demorou muito mais, até quase um ano, para se adequar dentro do padrão de qualidade, para aí sim o Instituto outorgar o selo de qualidade. Só que esse selo é válido por um ano, Mário. Depois ele vence, a gente deve ir lá de novo fazer essa visita técnica, uma auditoria, para que ela possa receber novamente o selo, caso ela queira ter o padrão de qualidade nas instalações. E nas empresas que a gente já fez esse trabalho, a gente conseguiu provar para a empresa que ela economizou com o selo. Entendo. Porque o selo também vem muito dos recursos da economia naquilo que se está fazendo. Às vezes não é usar mais, é usar na medida certa. Certo. Vamos voltar um pouquinho lá na parte da produção. A gente fala aqui do palmito do pupunha. Ele é muito exigente em relação a condições climáticas para que ele possa ser cultivado? O palmito pupunha é um palmito rústico. Quando a gente tem uma cultura rústica, ela tende a não ser tanto exigente. Mas não só climática, mas também de solo. De solo, mas existe um cuidado para isso, né? Não é porque ela é rústica, mas ela é criteriosa. Certo. E eu vou dar 2 ou 3 exemplos aqui de como seria um clima ideal para a cultura. A temperatura média anual de 22, 23 graus. Então aqui na nossa região aqui seria ideal, né, que a gente tenha uma temperatura muito boa. E depois a gente tem a necessidade de um solo muito bem drenado. Certo. Né, um solo... Ali são as mudas, né? Desculpa te interromper, são as mudas que nós estamos vendo? São mudas em fase de adaptação. Elas certo. estão se adaptando e aí ela já está no campo plantada. Né? Fase já a ser plantada nessa imagem que a gente vê. Certo, mas pode continuar, por favor. Então o solo deve ser muito bem drenado. E a característica, né, desse solo deve ser de argilo-arenosa. Essa é a característica, essa textura, na verdade, necessária. Certo. Altitude inferior a 850 metros. É claro que a gente consegue ver pupunha desde o nível do mar até 2.000 metros de altitude. Mas é interessante ser inferior a 850 metros. Para que tenha realmente ótimos resultados, né? Exatamente. Buscando o melhor resultado possível. Agora, o mais importante seria a parte da umidade, porque se você for analisar uma palmito de pupunha, vai ter mais de 90% de água. Então, a água é muito importante. A disponibilidade hídrica é necessária para que a cultura possa ter qualidade e rendimento. Pelo menos 1.300 milímetros distribuído ao longo do ano. Essa é a necessidade hídrica que a palmeira tem. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando de como seria o melhor clima para a adaptação da cultura da pupunha. Certo. E quanto tempo leva para que possa ser colhida? A partir que ela está plantada, 2 anos para ter o primeiro corte. Certamente, você não vai cortar tudo aquilo que você plantou. Certo. No segundo ano. Você vai cortar alguma coisa. Mas 2 anos depois que você plantou, você já vai começar a ter corte. Esse é o tempo. Não é um tempo longo, não. Aliás, bem interessante. Isso do primeiro corte. Do segundo corte e do terceiro em diante, 10 meses para baixo. Porque ela é uma cultura que perfilha, ela rebrota. A pupunha ela é multicaule.
Então, esses rebrotos, esses perfilhos, eles acontecem depois de um tempo já plantado, de 2, 3 anos plantado, de 10 em 10 meses, 8 em 8 meses, dependendo da cultura. Então, é outro dado, Mário, que a gente percebe que é uma cultura conservacionista. Certo. Né? Ela Perfeito. é perene, isso é importante. Perene. E olha, já no começo, o primeiro dado importante que você passou para todos nós, tem demanda, tem mercado. Né? Então a viabilidade econômica é total, até das condições que você passou também, e é importante, porque o produtor está vendo isso, como a gente está sempre falando, né? Buscando outras alternativas para a sua área, né? Quer dizer, produzir cada vez mais, otimizar cada vez mais a área que ele tem, com isso valorizando essa propriedade. Então está aí, é mais uma alternativa que ele tem bastante interessante, como você está dizendo. Agora, passa os contatos para que os produtores já tenham mais informações, porque aqui a gente passou assim um panorama bastante geral, né? Foi um panorama bastante geral, mas com certeza tem muita gente interessada e quer saber mais a respeito. Quais são os contatos para a gente ter mais informações? Eu vou deixar o site, que é o www.palmiteseguro.com.br. Vou deixar também, Mário, o meu telefone, que é um telefone direto. A gente não trabalha com nenhum tipo de call center. O tratamento ele é sempre feito 100% diretamente com a gente. Então é o prefixo 13 9707 5649. E vou deixar também um e-mail, que é Khalil, né, com KHALIL, @palmiteseguro.com.br. Khalil, muito obrigado pela sua participação, obrigado por essa gentileza, né, de você ter vindo a Campo Grande, lá de Juquiá, no estado de São Paulo. Né, agradecer também a Vanessa, né, assessora de imprensa também, que foi super gentil também, e trouxe, nos abasteceu o produtor rural, todos nós, com essas informações, e que o Palmito continue gerando essa receita para muitas e muitas pessoas e alimentando o nosso país mais. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e a necessidade, né, da importância de estarmos aqui nessa oportunidade que você nos concedeu, de levarmos esclarecimentos para o consumidor, né? São esclarecimentos de utilidade pública. Exatamente, é isso aí. Muito obrigado.